Show Me the Data, um podcast oferecido pela comunidade DS. Olá, ouvintes. Eu sou o Almir e na prática da saúde veterinária, quem que é o cliente? O pet ou o dono do pet? Olá, pessoal. Meu nome é Rayane e a dúvida é se um bom tratamento de dados é feito, quanta dor de cabeça é evitada no futuro? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao novo episódio do podcast Show Me the Data, oferecido pela comunidade DS, onde o Megarum, que não está presente hoje, a Rai e eu, traremos discussões relevantes sobre o mundo de dados através de especialistas e também de pessoas como a gente, que está começando nessa área. Hoje nós receberemos a Bruna Portillo, que é graduada em Química Industrial, em Medicina Veterinária e pós-graduada em Medicina Veterinária Intensiva. Mas antes, vamos às nossas perguntas clássicas. Bruna, você prefere Python ou R? Come coxinha pela ponta ou pela base? E para você, é biscoito ou bolacha? Muito bom, galera. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse podcast. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de participar. Respondendo a pergunta 1, Python com certeza, porque aqui é ciência de dados na veia. Python com certeza. Eu não como coxinha porque eu sou vegetariana, faz bastante sentido, só se for coxinha de jaca. Coxinha de jaca. Coxinha de jaca. Nesse contexto, eu como de qualquer jeito, não tem preferência, mas acho que pela ponta é mais interessante. E como eu sou do Rio, aqui é biscoito. Isso aí. Boa. Biscoito. Você é mais minha amiga, Bruno. Só queria falar isso. No Python estamos juntos. Isso. Para você é bolacha. Aqui é bolacha. Aqui é mais ou menos. São Paulo. Aqui tem bolacha e biscoito. Só não tem o biscoito. Biscoito. Não, tem biscoito sim. Então, Bruno, assim, pra gente conhecer um pouquinho, a gente viu que você fez bastante coisa já. Estamos até um pouco assustados, assim. Só pra gente conhecer um pouco mais de você, conta um pouquinho sobre você, como é que foi você vir para a ciência de dados, qual é a sua história? Vamos lá, vou tentar resumir, porque como você falou, já é bastante extenso, né, a história. Eu fiz Química Industrial, foi a minha primeira faculdade, trabalhei como Química Industrial durante 12 anos. A empresa que eu trabalhava vendeu a área na qual eu trabalhava e eu perdi meu emprego. Eu sempre fui apaixonada por bicho a vida inteira. Tenho muitos cachorros, eu tive canil, trabalhei com adestramento, sempre tocando uma carreira em paralelo com alguma coisa relacionada a animais, até que diante dessa situação em que eu perdi meu emprego, eu decidi fazer a faculdade, que era uma paixão que eu fui descobrindo na minha idade madura. Fiz a faculdade com 35 anos, me formei com 40. E quando eu fui para o estágio, eu descobri minha paixão na medicina intensiva, na metade da faculdade. Já no último ano, eu comecei a pós-graduação em medicina intensiva e emergência. Terminei. E o ano passado, um dos meus professores, que é a referência de medicina intensiva, abriu uma empresa de telemedicina veterinária. Legal. E me chamou para fazer parte. Eu fui a primeira pessoa a fazer parte da equipe. Me chamou para fazer parte da equipe para fazer um plantão virtual, tá? Hoje é permitido dentro da medicina veterinária se fazer teleinterconsulta, de veterinário para veterinário. A gente não pode fazer teleconsulta como é permitido na medicina, uma vez que, obviamente, é meio simples, né, de entender esse racional que o seu paciente é um humano e o nosso paciente é um animal. Então, eu não tenho como pedir para o tutor fazer um exame clínico. Sim. Então, a gente pode fazer teleinterconsulta de veterinário para veterinário. Fui trabalhar na Intensivete Saúde Digital, onde eu trabalho. E no final do ano passado, quando eu entendi que trabalhar na UTI não cabia na minha rotina, no plano que eu queria para mim, que é algo muito desgastante, o meu chefe, um dos donos da empresa, me fez essa proposta de eu iniciar a área de dados dentro da empresa. Legal. E aí ele me falou de Python, de Machine Learning, eu, assim, né, tipo, da química para veterinária, estava ali inserido naquele contexto de medicina, emergência, atendendo um monte de casos. Falei, que isso, gente? Ele falou assim, eu acho que isso tem super a ver com você, com o seu perfil, e eu acho que é uma saída para você ter uma vida
de acordo com o que você quer, mais tranquila, trabalhando de casa e tal. E me mandou o Instagram do Megaron. Ih, E que eu legal. comecei a seguir o Megaron, ele me mandou. Eu comecei a seguir o Megaron no Instagram, do Instagram eu fui para o YouTube, comecei a fazer o Python do zero ao DS lá no YouTube, dando pause, Uhum. e me inscrevi numa pós-graduação muito famosa no mercado de Data Science, porque na minha cabeça, né, eu que fiz pós-graduação em veterinária, não sei nada, vou fazer uma pós. Falei, ó, chefe, me inscrevi na pós, tá dominado. Uhum. Comecei a fazer pós. No início estava indo tudo bem, né? Quando você não sabe nada, qualquer coisa tá bom. Sim, Né? verdade. Começou a passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e eu assim continuava sem saber nada, uns assuntos desconexos. E eu falei, gente, e eu comecei a achar que tinha um abismo entre o Megaron e o que o pessoal falava na pós, sabe? Em termos de Uhum. aplicabilidade. E aí eu falei, cara, acho que esse cara é bom. Acho que esse cara é bom. Comecei a ver assim, Instagram dele direto, e ele falou da comunidade. E eu falei assim, putz, acho que eu vou fazer esse negócio aí. Porque não está dando muito certo, continuei na pós e entrei na comunidade. Gente, É um um outro mês mundo, né? eu falei, cara, que isso? Eu fiz assim, eu não escrevia uma linha de Python. E hoje eu Na faço pós. todas as minhas análises em Python, da Uhum. empresa. Todas as minhas análises. Eu trabalho em Python diariamente. Sabe? Eu estou acabando dessa em produção. Isso foi dentro da comunidade. Eu larguei a minha pós. Eu fiz mais uns 2 meses e falei, cara, não preciso disso, entendeu? Não dá, Não né? preciso estar pagando isso aqui, não faz sentido. E aí, assim, o Megaron mostrou um mundo que eu Uhum. descobri que eu posso. Eu sou uma pessoa que amo número, conta, raciocínio lógico, senão não teria feito química industrial. Eu estudei muito cálculo. Então, eu consegui unir contas, raciocínio lógico. E ainda fazer algo relacionado dentro da minha área da veterinária e entender que se um dia eu sair dessa área, eu me apaixonei pela profissão mesmo, Sim. que é Uhum. trabalhar com dados e entender que você pode trabalhar em qualquer lugar. Isso é incrível, Isso é incrível. entendeu? Isso Eu é acho legal. incrível. Acho legal 2 pontos aqui, mais uma vez, a propaganda que nunca é combinada e parece muito, porque toda vez que a gente vai falar alguma coisa, sempre surge isso de comunidade. Não é momento Mas não jabá. tem Não como, é. gente. Não tem como, é isso que eu Não tem falo, não tem como. Eu sou como. só o que eu sou porque o Megaron existe. Exatamente, é esse meu ponto, Bruna, que eu sempre falo, gente, não consigo falar do Migros sem falar alguma coisa assim. Então sempre vai sair. Não tem E, como. e o outro ponto que também me chama muita atenção é essa interdisciplinaridade, consegui falar, que eu acho muito sensacional também na ciência de dados, que eu acho que é o... Assim, tirando essa parte de raciocínio lógico, matemática e contas, assim, eu acho que é a parte que me mantém, que eu falo, cara, eu posso trabalhar com o que eu quiser. Então, tipo, eu acho isso também muito legal. E legal Eu, que você a- conseguiu unir as 3 coisas que você gosta, né? eu acho, na verdade, que a questão da interdisciplinaridade. Nossa, a gente está apanhando a E palavra. Essa coisa de misturar um monte de conhecimento, ela, na verdade, eu acho que ela que estrutura a ciência de dados, né? Porque o que a gente traz de bagagem para a ciência de dados é muito legal. E eu já queria aproveitar e já engatar a próxima pergunta, porque dentro da ciência de dados, como é uma coisa muito nova, principalmente as formações, as pós e as graduações em si, é uma coisa muito de migração de carreira. Então, é alguém que era de uma carreira e veio para cá. E a Bruna é um puta exemplo vivo, né? Porque ela começou com química, aí mudou de carreira, foi para veterinária, da veterinária ela foi para ciência de dados. E, cara, muito legal isso. Acho que para a galera, tem muita gente que tem medo de migrar de carreira, que às vezes já está estruturado dentro da situação, ou às vezes não está estruturado, mas precisa financeiramente do que ganha, né? Isso é um pouco complicado, mas esse processo para você, Bruna, de migrar de uma área para outra, tudo, ele foi planejado em algum momento? Eu sei, claro, pelo que você contou, que foi meio que jogado em cima, mas quando que você sentou ali e falou, pô, legal, dá para ir para isso? Como que foi esse processo, essas migrações todas, não só para a ciência de dados? Sim, não foi fácil. Até muito legal você falar isso, porque eu vou tocar num ponto que tudo na vida tem 2 lados, e quando a gente faz uma escolha, desse tipo de escolha muito impactante, tanto na sua vida profissional e financeira, a gente tem que entender
que tem o ônus e tem o bônus. E a gente tem que saber lidar com as duas partes. Vai haver momentos em que o ônus vai ser muito pesado e que você tem que lembrar com que te conecta àquela escolha, para você seguir. Então, assim, a veterinária, eu nunca gostei de química, tá? Isso é importante falar. Eu fui muito feliz na minha profissão, tenho muito orgulho. Consegui chegar, eu tinha o objetivo de ser executivo e trabalhar numa grande multinacional e ganhar bem. Era um objetivo que eu tinha, eu consegui isso no meu último emprego. Foi muito legal. Porém, eu não me sentia realizada. Não me sentia. Eu tinha uma realização financeira, que também é importante, a gente não pode de forma alguma desprezá-la, mas eu não tinha uma realização pessoal. Hoje eu entendo que a gente precisa ganhar dinheiro, mas, para mim, eu tenho que ver sentido no que eu faço. Eu sou assim. Eu acho que isso faz você ficar fazendo alguma coisa há muito tempo, e sendo feliz e crescendo e tendo motivação para estudar todos os dias, como, né, nosso mestre nos ensina, para poder crescer. Então, a química, para mim, não fazia sentido. Eu não tinha conexão desde a época da faculdade com a química. Nunca tive, mas aquela coisa, seus pais falam, não, você tem que acabar a faculdade, tem que trabalhar, você vai no fluxo, porque você não tem independência financeira, até que o momento você fala, cara, eu vou fazer o que o meu coração sempre quis. E o meu coração pedia para eu fazer veterinária, e foram momentos de sonho, porque eu nunca tive uma conexão tão grande de alma como que eu tenho com a veterinária. Eu sou apaixonada pela profissão de veterinária. Isso é um ponto. Mas não foi fácil. Eu fiquei 5 anos sem trabalhar. Por sorte, eu tinha uma reserva financeira e tenho meu marido que me ajudou, me apoiou. Sem ele não seria possível. Então, assim, se organize e saiba que o ônus vai ser alguém que tem uma independência financeira e não vai ter mais. É muito difícil para alguém como eu, que saí do status executiva para o status estudante. Então, isso não foi fácil. Eu só voltei a trabalhar quando eu me formei, por razões óbvias. E aí foi maravilhoso. Entretanto, eu entendi que dentro da veterinária, eu não ia conseguir ter a vida que eu queria hoje. Da veterinária que eu digo, clássica, tá, gente? Trabalhando em hospital, fazendo plantão. Eu fiz plantão até maio desse ano. Eu fiz 5 anos de plantão. Plantão noturno, pesado. E aí eu parei, porque eu falei, gente, não aguento mais. Eu tenho 43 anos, não aguento mais virar noite, não aguento mais ficar 16 horas trabalhando. Sim. Tá? Então, a gente tem que entender o que eu posso fazer, o que eu quero fazer e o que eu tenho de plano para a minha vida. Então, isso também não foi uma decisão fácil. Eu sair do plantão foi a minha última conexão com a veterinária pura, de cuidar do bicho. Foi muito difícil tomar essa decisão de ficar trabalhando apenas numa empresa virtual de modo remoto, onde hoje eu faço um trabalho de dados. Eu quebrei um link ali, mas por uma escolha pensada. Mas também não foi fácil, tá? Então, assim, qual é o ônus? Hoje eu tenho uma vida muito tranquila. Eu tenho liberdade de horário, eu trabalho como PJ, eu trabalho na hora que eu quero, eu consigo fazer meu exercício, eu consigo ter vida, eu ganho um salário ok, não é o melhor salário do mundo, mas é um salário bom. Mas o ônus é ter deixado de ser veterinário. E aí a ciência de dados entrou muito nisso, no sentido de qual o plano de vida que eu tenho para mim hoje. O que eu quero nos próximos 10, 15 anos? Eu quero fazer um trabalho que faça sentido, que eu goste e que tenha valor para a empresa. E aí eu consegui juntar tudo. Eu consegui juntar essas 3 coisas e falar, cara, eu posso fazer... Hoje eu faço isso dentro da veterinária. Hoje eu apresento para um gestor um monte de gráfico de mortalidade, de um monte de coisa que o cara fala assim, nossa, que legal. Eu posso fazer qualquer coisa em qualquer empresa. Sim, entendeu? Mas a contrapartida eu tive que abrir mão de uma coisa que fazia muito sentido para mim e ainda faz. Então, não foi fácil. E ainda não é fácil, porque eu me sinto uma idiota dentro da comunidade, eu tenho várias dificuldades. Nossa, sim. Eu olho o Meigor e eu falo, gente, eu sou muito burra. Sim. Não sei se acho que essa sensação ela não é só minha, mas assim, é uma luta diária. Eu consegui estudar. Eu vejo a galera que estuda 4, 6 horas, eu não consigo, estudo 2 horas por dia, tem dia que eu não consigo estudar, e eu falo, meu Deus, eu tenho que fazer vários PAs, eu tenho que fazer post não sei onde, e é uma luta com você mesmo, porque você fala assim, o que você quer? Você quer ser cientista de dados? É esse o caminho. E aí é uma luta diária, mas assim, a gente segue, a gente desanima, tem dia que eu quero jogar o computador na parede, eu estou há 3 meses fazendo dessa de produção, agora que eu estou terminando, mas nada vai me tirar do meu objetivo. É isso, acho que isso é bem importante, eu também.
Eu acho que, assim, é realmente uma coisa de escolhas, né? E escolha é sempre muito complicado, sempre, sempre. Ainda mais quando leva em conta três coisas que, para mim, é fundamental na vida, que é hoje, né? Porque, assim, Rayane de, sei lá, 3 anos atrás, acho que não sairia essa frase da minha boca. Mas dinheiro, que é importante, a gente só percebe que é importante quando você cresce, que é isso, né? E aí você tem que, tipo, fazer várias coisas, você fala, cara, preciso, não dá pra viver só com a coisa que eu amo, que pra mim também é fundamental. E a outra é decisões, assim, que pra mim, cara, é muito complicado você tomar decisões. E para mim foi o mesmo caminho, Bruna. Eu acho que eu encontrei na ciência de dados essas três coisas, assim, consigo tomar decisões e consigo aprender, que pra mim, nossa, eu aprender pra mim é fundamental, assim. Aí faço uma coisa que eu adoro, tipo, eu adoro muito, 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 gosto muito de fazer isso. E esqueci o primeiro. É Dinheiro. feliz? Dinheiro, e viu, sabia. Ser Dinheiro? feliz também, ser feliz é importante. E Esquecer dinheiro, dinheiro. cara, porque, tá vendo? Que, assim, eu vim da biologia, né? Que eu vou falar de novo, parece que eu odeio biologia, mas eu adoro biologia, gente. Eu acho que foi uma coisa que, igual a Bruna falou, foi uma coisa que me trouxe até aqui. Eu só tô aqui por causa da biologia e do Megro. Todos Mas, nós, todos nós. e só que, assim, o retorno financeiro e a valorização no mercado, para mim, eu acho que são coisas que, Biólogo e veterinário é bem juntinho, né? sim, mas bem legal. Ó, Miss, quer acrescentar alguma coisa? Não, perfeito, pode seguir. Ai. Bruna, você falou um pouco de ciência de dados, de veterinária, você falou que você ainda trabalha com análise e tudo mais. Você chega a aplicar ciência de dados assim, ou você acha que não? Ou como é que você vê essa relação de ciência de dados com veterinária? Como que se aplica isso? Eu acho que eu vejo isso começando, tá? Hoje, Uhum, eu conheço um veterinário que, na verdade, ele é um outro prestador de serviço de um cliente que a gente presta serviço, que faz esse serviço de gestão de hospital e aí tá trabalhando com Power BI e tal. Então, assim, tá legal. começando tudo na veterinária, só para vocês entenderem o contexto, tem um delay e é uma coisa como se você pegasse a escala da medicina e baixasse para, sei lá, 10, 100 vezes, dependendo da área. É o que acontece na veterinária. Então, as coisas são numa proporção menor e numa velocidade mais lenta, tá? Uhum, Então, enquanto hoje no Einstein a gente tem um processo para seleção de cientistas de dados mega complexo, na medicina veterinária a galera, oi, Excel, não sei mexer. É caraca. esse nível de disparidade. Mas, hoje, dentro da empresa que eu estou, eu faço um trabalho de analista ainda, Uhum, porque eu ainda não consigo fazer modelo por uma questão de tamanho. É uma empresa pequena, com sim, poucos clientes, então não cabe, eu não posso fazer um modelo de churn, por exemplo, adoraria, mas não sim, tem N para isso. Então, eu ainda estou entendendo como que eu vou fazer modelos com outros dados. Então, eu faço um trabalho de análise, eu pego os dados sim. do banco de dados, passo no Python e estou começando a fazer, a montar a estrutura de transformar isso num dashboard. Hoje eu passo para o Uhum, Excel, porque para todo mundo falar, ah, manda no Excel, manda no Excel. Então eu faço análise em Python, jogo para o Excel e mando para os gestores, tudo bonitinho, como se fosse um dashboard, e eu vou implementar um dashboard. Então é o que eu legal. consigo fazer, que já é muito, porque é o que o Megaron sempre ensina, né? Qual é o baseline? É nada. O baseline era pegar o negócio e analisar no Excel, e aí você demora 1000 anos. Eu faço tudo muito Sim, mais rápido e com uma eficácia muito melhor. A Entendeu? parte sim, interessante, assim, da questão de ser uma área bem inusitada, né? Porque você pega, normalmente a área da saúde é uma das últimas, né, a lidar com essa parte de tecnologia, por vários motivos, tá? Ética, segurança do paciente, seja ele sim. humano ou pet, entre outras coisas. Então, o primeiro, que é um campo muito farto, porque não tem nenhuma solução, né? Aparentemente está tudo muito parado em relação à TI, Embrionário, e eu diria. menos ainda dados, né? Sim. E, e é bem inusitado a questão de ser veterinária, porque na saúde normal, dentro dos hospitais, tal, já tem muita coisa de dados, muitas iniciativas, apesar ainda de que muitos hospitais ainda não praticam, não têm ainda área de dados, mas na veterinária deve ser tudo muito mais novo. Então, como foi para você esse primeiro contato? Quando falaram para você, agora você vai mexer com dados aqui? Você já sabia, tinha uma ideia mais ou menos, ou foi aquela coisa de estar perdidona, vamos ver o que eu vou fazer? Não, primeiro eu falei para o meu chefe assim, meu primeiro pensamento assim, lá no ano passado, eu falei, acho que ele está meio maluco.
né? Eu lembro que ele falou, quando você hoje é engraçado, né? Depois que eu botei meu modelo no Heroku, que eu tô tipo me sentindo a engenheira de machine learning, eu fico lembrando das palavras soltas, machine learning, big data, Python Aham, R. Eu falava, cara, como é que aham, junta? Aí eu achei, eu sou a pessoa do resumo, tá, gente? Eu sou muito nerd, eu faço resumo de tudo. Eu eu achei também. um resumo que eu fiz da aula do Megaron, onde ele explica como se tornar um cientista de dados, que eu assisti umas 300 vezes e fui Também. anotando, passo um, Python, passo... E aí eu olhei aquilo, eu vi que eu já tinha passado por várias coisas. Eu falei, caraca, eu tô muito melhor. Sim. Olha, agora eu sei o que que é isso aqui, isso aqui é mole. Era tipo pandas, aí eu pandas, pandas, entendeu? Matplotlib, Matplotlib. Eu fiquei rindo. Então, no primeiro momento, eu não entendi nada, achei que meu chefe estava delirando. Outro dia eu falei para ele, independente do meu futuro, se eu sair ou se eu ficar na empresa, eu sempre vou ser grata a você, porque foi Uhum, você que trouxe isso, eu não sei da onde que você tirou esse negócio que encaixou perfeitamente comigo. E aí, conforme Visionário. eu fui vendo o Megaron, não é propaganda, gente, mas conforme eu fui vendo o Megaron falar, através da narrativa dele, eu me apaixonei pela profissão. sim. E aí o caminho, depois de entrar na comunidade, cara, não tem como você Não, entrar na comunidade e falar assim, eu achei isso Verdade. ruim. Eu achei isso, não acho que quer. isso não vai dar certo. Não tem como. Sim, Você olha a galera e fala, caraca, a galera sabe muito, eu quero ser igual a eles. é isso. Cara, exatamente. Eu também tenho isso. Você falou desse vídeo e eu tenho aqui, é que eu não consigo mostrar, mas eu tenho aqui na minha frente, assim, no muralzinho, o passo a passo, assim, ó. E aí eu fui Sim, olhar agora e falei, caraca, realmente, tipo, como? Porque assim, eu não cara, tô há muito tempo nisso, né? Mas como você mas cresce em pouco Heroku, tempo? tipo, Heroku, pensa que a gente faz Sim, deploy no Heroku, e hoje eu falo, Heroku é tranquilo, porque eu fiquei tanto tempo empacada que o Heroku já tá fácil. O Git, tipo assim, eu já decorei, porque eu aham, fiquei tanto tempo ali com ódio, que agora eu falei, tá bom, fala do boot do Telegram aí que tá dominado, porque... E era um sim, negócio que era assim, o pessoal falava Heroku, eu falava, nossa, quando eu chegar nesse décimo produção aí vai ser, não sei nem o que que é Heroku. E hoje eu, cara, sim. normal. Olha como a Sei o que gente é o Heroku. evoluiu. Sim, é Olha como a verdade. gente evoluiu. É que eu acho que a gente tem a mania de se apegar. Eu sou assim, ao que a gente não é, e não ao caminho que a gente já construiu, Legal. sabe? A gente tem que aprender a valorizar o caminho e as pequenas conquistas que a gente Sim, fez, porque se há 6 meses atrás eu não conseguia fazer, nem saber o que era Python, e hoje eu olho meu notebook todo arrumado em inglês, eu falo, cara, eu fiz isso, sim. eu faço isso. É a síndrome do impostor aparecendo aí. Não, é. E é engraçado isso porque teve várias mudanças, né, na minha vida, assim, mas eu acho que uma que fez total diferença pro meu, tirando o Negro, que vamos parar de falar de propaganda, tirando o Negro, acho Mas que não uma é coisa que propaganda, foi, não, é que não tem não é como. propaganda, não tem. Uma coisa que fez muita diferença foi fazer um diário de aprendizado. Então, toda vez que eu aprendi alguma coisa nova, eu anotava. E aí, quando eu ficava muito mal, porque assim, eu saí da biologia, né? Então você fica aquele período desempregado, e foi a mesma sensação de tipo, cara, eu tava no mestrado, o que que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô recomeçando. Aí e eu sempre falei, cara, essa etapa da minha vida não era isso que eu tava planejando. E aí eu comecei a anotar. Isso é até uma dica pro pessoal aí que tá nessa fase, que todo mundo passa por essa fase, de tipo, cara, deu ruim, tô fazendo coisa errada, não quero isso pra minha vida. E aí eu pegava, toda vez que eu tava muito mal, eu pegava esse caderninho e olhava quantas coisas eu aprendi. Aí eu falei, você vai conseguir. E aí, assim, foi uma virada de chave na minha vida que eu fiquei muito, muito melhor depois disso. Só queria Ó, compartilhar isso com a bacana essa galera dica. aí. Muito É legal, boa. muito Eu legal. tenho meu potezinho aqui da. Deixa eu pegar ele aqui. Não, tá, Ó, ó, não pegou. consigo pegar. Lá em cima na prateleira. Mas eu tenho um potezinho que eu coloco todas as. Não é exatamente para estudo, mas é basicamente Uhum. isso, que é colocar todas as conquistas que eu tenho, que eu consigo. Eu escrevo num papelzinho, guardo lá dentro do potinho, tá lá. O dia que eu tomar usaço, é só abrir e olhar. É Nossa, isso. vou fazer um potinho, gostei do potinho, curti. Potinho é bom também. Eu acho que assim, é isso que a Bruna falou, a gente tem que valorizar os pequenos passos no caminho, que eu acho que isso é essencial pra gente que, como o homem disse, né, quer uma transição de carreira. Se você não tá fazendo transição de carreira, você tá começando mesmo na ciência de dados, acho que você é uma das poucas pessoas que estão fazendo isso, e assim, é fundamental você saber se manter em pé. E mais uma vez a comunidade está aí para isso, outra propaganda. Essa aí foi propaganda mesmo. Tô brincando.
A síndrome do impostor, ela pega a gente em qualquer fase da vida. Então, é uma coisa enraizada na gente. Para autocrítica, a gente pega muito pesado, né? Às vezes, para Sim, analisar os outros, a gente vê qualidades nos outros que os outros não veem neles mesmos. E na gente, a gente fica batendo forte, batendo forte. Esse é a síndrome do impostor. Mas eu acredito que em TI em geral, não exatamente só na ciência de dados, ela é mais pesada porque a gente nunca para de estudar, né? O tempo todo ali é uma coisa nova, uma tecnologia nova, alguma coisa nova que você tem que aprender. Uma hora aparece lá, alguém chega e fala, não, você vai ter que aprender Docker, só porque eu não sei o que é Docker, e aí vai. Então, a gente está sempre com várias coisas na fila para poder aprender. E aí eu sim. acho que a gente tem essa questão de focar no que a gente não é, né? Como a Bruna disse. Eu acho que isso é... E já está encaixando aqui, né? Como que é para você, Bruna, essa questão da síndrome do impostor aí? É uma coisa que eu luto todo dia, tá, gente? Faço bastante terapia, obrigada, minha psicóloga. Façam terapia todos, porque Sim. não é fácil. E, assim, várias vezes eu já tive vontade de chorar e de desistir, aquela vontade que passa em 5 minutos. Mas, assim, tipo, exemplo é DS em produção. Eu vejo Uhum. galera entrar na comunidade, passar um mês e falar que acabei DS em produção. Eu tô 3 meses fazendo, porque eu tive muita dificuldade. E aí foi muito difícil, porque eu falei assim, cara, eu não dou para isso. Uhum. Sabe por que que eu inventei de fazer esse negócio? Porque eu tive muita dificuldade na parte do deploy, eu não consegui entender direito o Eu Git, e também. aí você vê o Maker assim. Isso aqui é muito simples. Tá, 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 tá. Aí você fala assim, entendi nada, gente. Não entendi nada. Aí você faz no seu, dá tudo errado. Uhum. E aí você fala, meu Deus, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver isso? Aí você começa a questionar a sua própria capacidade. Aí mistura a autoestima com o desânimo Uhum. natural do caminho, com eu não consigo. E aí, às vezes, você desempaca uma linha. Quando eu desempaquei o meu erro, eu gritei, porque eu falei, gente, sabe? Aí você fala assim, eu vou conseguir. E eu acho que é uma coisa de autocontrole sua, Uhum. para você não desistir. Por isso que eu falo que tem que fazer sentido. Não é porque o cientista de É. dados ganha X reais. Não me interessa quanto ganha. Claro, tem que pagar as minhas contas, eu sei que paga, mas é porque eu quero ser. No Uhum. matter what. Sabe? Você tem que se apegar ao seu propósito. Se você não Uhum. tiver propósito, você vai desistir e você Vai. não vai conseguir estudar. Uma coisa que eu fico mal é quando eu não estudo um dia, porque eu realmente consegui criar o hábito. E quando eu não estudo, eu sinto falta. Mas, Sim. gente, né, como a Rayane falou, a gente é adulto. Tem dia que você tem que ir ao médico, tem dia que você tem que consertar o carro, tem dia que você acordou tarde, tem que entregar uma tarefa no trabalho. E aí Uhum. você tem que lidar com isso de uma forma, e é um trabalho que eu tenho tentado fazer comigo, de falar, se perdoe. Tudo Sim. bem, se eu Sim. não vou conseguir fazer o que a galera faz em 4 meses, talvez eu faça em um ano e pouco, tá bom, não tem uma arma na minha cabeça. Uhum. A gente tem que saber se perdoar, entender que os nossos sapatos somos nós que calçamos, o sapato do outro é dele, a gente não vê o que as pessoas passam na vida. Acontece comigo direto, eu falo, nossa lá, fulano entrou agora, já acabou, tal coisa, já fez 3 projetos, eu estou no primeiro, ainda Uhum. empacada, eu sou muito burra. Gente, você não sabe o que a pessoa passa, você não sabe do que a pessoa está É, precisando. Às vezes a pessoa está ali no No desespero, desespero. precisando Aham. desesperadamente trocar o emprego e está focando e você está numa outra posição, você já tem o seu, está querendo melhorar. Então, a gente tem que entender como se perdoar Sim. e não desanimar. Todo dia eu falo para mim, senta e estuda. Tem dia que eu estou sem saco, tem dia que eu não aguento mais ouvir a voz do meio, tem dia que eu não quero, que eu falo, eu não quero, mas eu estudo. Sim. 1 horinha, 1 hora e meia, e aí a gente vai. Só que quando a gente consegue é tão bom, quando desempaca um erro, quando você consegue terminar um negócio, quando eu hoje consigo entender coisas que há 6 meses atrás eu não entendia, Uhum. e aí você fala assim, acho que eu estou melhorando. Aí é um pequeno negocinho que você fala assim, cara, eu vou conseguir. Sim. Quando você lê uma história de uma pessoa que conseguiu e que Sim. teve dificuldade, para mim funciona muito. Que aí você fala assim, não sou aliás, só eu, não para sou só isso, o eu. nosso podcast vai bombar, porque é só história de gente como a gente, com as mesmas Uhum. dificuldades, que a gente se identifica o tempo inteiro e que vai servir de lição para um monte de gente. E várias situações, gente com muitos problemas, às vezes muito mais problemas do que o aluno médio que está ali treinando, entendeu? Sim. E que às vezes se sente desmotivado total, né? Porque a parte da programação
né, ela tem uma coisa que é boa e ruim ao mesmo tempo, que é uma dificuldadezinha, um in place true ali que você esqueceu no Pandas, te deixa 3 dias Sim, fumegando de raiva, sem sim. dormir, com ódio total, e te empaca no projeto, e te desafia a você falar, putz, eu não sou capaz, não passo por isso. Quando você descobre, fala, putz, essa merda. Só que aí tem um lado bom, que é aquele que você nunca mais vai esquecer do in place Não. true. Né? O erro Então, ensina muito mais do que o acerto, Sim. gente. com Infelizmente. certeza, O erro ensina muito mais. com Muito certeza. mais. Eu só aprendi o que eu aprendi no meu primeiro projeto, porque eu tive um erro difícil de corrigir e eu fiquei dando cabeçada. Eu aprendi muito mais nesse passo do que em todos os outros que eu não Sim, tive problema. sim. Isso é bem interessante. E é isso que eu me falou. Acho que o objetivo aqui, igual a gente falou no primeiro episódio, é mostrar que tá todo mundo no mesmo barco. Acho que assim, que todo mundo passa pelas mesmas coisas. Um com mais intensidade, outros com menos, mas aquela pessoa que tá fazendo em um mês, ela com certeza tem as questões dela, tem o tempo dela. Eu acho que é isso, se perdoar. Isso para mim foi muito complicado quando eu comecei o estágio, o trabalho, porque assim, eu vim da academia, então minha vida era estudar, e aí eu estudava o dia todo, 8 horas por dia estudando. Quando eu comecei o curso também. E aí tem momento que você não consegue mais, que é isso, você não consegue, não vai, o corpo não vai, tipo, sua mente não vai. E aí você tem que saber falar, hoje eu não consigo, hoje não dá, hoje não vai. Tá E tudo aí bem. tá tudo bem. Tem a contrapartida que é saber, toda vez que eu tô muito dificuldade de estudar, né? Porque às vezes você tem um hábito e aí você quebra esse hábito, demora um pouco a voltar, levantar da cama. Esse passo de levantar da cama e estudar é muito complicado. Então eu fico numa luta, assim, umas meia hora comigo mesmo, fala, cara, vai, que vai, você vai. E aí é esse passo, essa luta, assim, diária que é a diferença, né? Quem persiste e quem não persiste. É muito doido isso. Eu Bruno, eu vou tenho fazer. alguns surtos Pode falar, pode falar. psicóticos, assim, às vezes eu acordo, fico com ódio, falando, eu fico travado, sabe? Uhum, Não vou, não estudo, não sento na frente do computador. E tem dia que cara, eu entro, se eu não sair para sim, comer, eu fico o dia todo ali passando. Então, tem essa coisa aí A também, gente é mas humano, né, gente? Eu me sim, cobro muito. A gente é humano. Vai ter dia que você sim, acordou com dor de cabeça, outro dia que você dormiu mal. E aí, assim, tá tudo bem. tá A tudo gente bem. vive numa era de todo mundo tem que ser produtivo e tá bem o tempo todo. E não é assim, sabe? A e no meio de uma realidade não é pandemia, né? assim. É. É. Bruno, falando nisso de dificuldades e tudo mais, qual foi a sua maior dificuldade nesse meio do caminho? Foi a programação? Foi aprender matemática? Foi em geral todo? Qual foi a sua maior dificuldade? Olha, até o presente momento, Python eu achei tranquilo. Eu acho que eu me Uhum. identifiquei muito com Python. Eu amo Python, gente. Eu queria ficar o dia inteiro só escrevendo script e Eu estudando também. Python nível NASA, entendeu? Eu Uhum. amo Python. Então, Python não foi difícil, não é difícil. Quando eu tenho alguma dúvida de um comando que eu não sei, eu gosto de ficar procurando, de ler o Tower Data Science lá e ficar procurando, como que mexe no não sei o quê. Eu adoro Python. Eu acho que a parte do modelo de machine learning, Uhum. para mim, até agora, a parte de machine learning, de entendimento do modelo, foi complexa. Eu vi milhões de vezes as aulas que explicam como Sim, funciona cada tipo de modelo, entender as diferenças, o que é o modelo de regressão, o que ele faz, o que é o modelo de classificação, o que ele faz, por que ele é diferente, entender como os modelos funcionam, o que está por trás daquilo, que é algo que eu estou começando a estudar agora. E essa parte do deploy, que é uma parte de engenharia de dados, né? Mas que a sim. gente tem que saber fazer, foi o mais difícil para mim. Isso e o Git, se eu tivesse que fazer um ranking, seria assim, deploy barra Git, depois entendendo o que é machine learning, entendeu? Foi o que Perfeito. eu tive mais dificuldade, porque para mim é muito, eu não sei se é muito fora, se é uma questão minha, eu acho muito difícil botar um modelo em produção, fazer Eu bot também. aqui, eu apanho, eu vejo 1000 vezes, eu tento, eu erro, essa parte para mim é muito difícil. É, para mim também. Eu sou bem ruim nisso. Não é ruim, É. né? Sei lá o que é, mas eu também, para mim, é uma trava que eu não sei o que acontece. Tô A indo, galera fala nossa, eu assim, vou, nossa, tipo, fiz ali o deploy, eu falo, nossa, queria eu. nossa, tipo, o meu deploy, para eu entender o que era deploy, e o Git, gente, o Megaron bota os negócios lá, eu ficava assim, ó,
O Git é. O Git é muito complexo para quem nunca fez nada na vida, tipo versionamento, clone, aí dá erro na sua chave, aí você, Você fala, nossa, que chave que eu tô usando, sabia nem que eu tava usando chave. SSH, HTTPS, tipo, E aí muda, né? aquele Dev Center do Heroku foi onde eu mais fui na vida. Aham. Nossa, Todos os sim. negócios, Sim, ai, sabe? olha, só de lembrar dessa E tela me dá aí, um quando você desespero. aprende, aí o Git decide que não vai mais usar a senha, vai usar Pois tudo. é. É, Nossa, que raiva. Até que enfim alguém tocou exatamente. nesse assunto, que eu tô com ódio disso, que eu falei, não Não, e acredito. ainda dá Não. problema, porque eu fui botar o negócio, aí a pasta era parecida, ele entende, toda hora dá um problema no Uhum. Git, ainda tem um rancinho. Então, é algo que, assim, eu melhorei muito, porque foi a parte que eu tive mais problema, então eu tive que aprender na marra, porque senão não ia terminar Sim, o sim, projeto, então eu ficava estudando e procurando no computador qual era o comando do Git para fazer determinada coisa, e sim. hoje eu já tenho um pouco mais de traquejo, de forma que quando trava alguma coisa já deu tanto problema que eu Você fiz um sabe. passo a Uhum. passo, como botar o negócio no Heroku e outro só de Git, Ah, eu com os também tenho esse passo a principais erros que passo. eu tive. Aí eu olho lá na minha colinha e consigo resolver. Eu tenho aqui Mas ainda, ó, no mesmo lugar. para mim essa parte é a mais desafiadora. É, O Git realmente é chato, gente, é chato. Ó, fazer deploy, para mim, é um pouco mais fácil, porque como já tinha, eu estudei TI, né? Na minha primeira graduação foi TI, Hum. então eu já fazia deploy, algumas coisas, eu já fiz eu tive uma empresinha meia boca aí de criar minha sites e boca. tal, e eu sempre brinquei com fazer aplicativo para celular, às vezes eu inventava lá para alguma coisa no trabalho que precisava de um aplicativo, aí eu criava, claro, eu não aprendi a linguagem, mas eu usei aquele modelinho das pecinhas lá do MIT, lá, o App Inventor, então eu já fiz deploy para celular, para web, já fiz alguns programinhas para rodar em PC também, então não é tão ruim, mas o Git é chato. Eu Bom, entendo a importância do Git, sim, mas é chato. se uma pessoa da TI tá falando isso, quem sou eu pra não achar, então? É Uma isso. bióloga e uma química barra veterinária, né? Ele tá Vamos. falando um monte de coisa e a gente só tá assim, ó. Não, Sim. a pecinha, eu tô fingindo costume aqui, pecinha eu dei minha tia, já fiz Uhum. várias pecinhas. Eu só fico. Uhum. É Ai. melhor concordar, Rai, vamos concordar e fingir que a Não, gente já fez também vários apps. não é. O app Inventor um desenvolvimento do MIT. Ele criou uma linguagem de programação que é feita com um Lego. É uns bloquinhos que você vai Ah, encaixando. Cada bloquinho tem Ah, tá. ele é um comando. Por exemplo, o for, ele é um bloquinho que chama loop. E aí ele encaixa como se fosse um puzzle, um um quebra-cabeça. bloquinho, entendi. Você vai encaixando os Ah, bloquinhos e aí vai montando como se fosse você não um. tem que saber escrever a linguagem. Exato, você não precisa saber o código. Você arrasta, mas Ah, você precisa entender a lógica, porque tem o bloquinho do for, tem o bloquinho do if else, Legal. tem os bloquinhos aí você vai encaixando. Aí tem o bloquinho que conversa com a tela do celular, que pega o banco de dados do celular. Você tem que entender mais ou menos Jesus. como funciona, mas você não precisa exatamente saber escrever o código. Então, ele é bem prático. Nossa. Inclusive, ele é usado também no Scratch, que é uma linguagem de programação feita para robótica e que eu tive a oportunidade de dar aula num projeto, numa ONG, para adolescentes e Legal. crianças. Bem legal. legal. Maneiro. Muito Pois é. show. Viu? Aprendendo Vamos um lá. monte de coisa hoje. Vai. Bruna, como que as experiências anteriores contribuíram para você aqui no trabalho de cientista de dados, né? Não só a experiência de estudo, né? Ser química, por exemplo, mas as empresas todas que você passou, as funções que você desenvolveu em cada uma delas, como que isso agregou para o processo de aprendizado de ciência de dados e também para o processo de aplicação. Nossa, excelente pergunta. Muita coisa. Eu trabalhei em três grandes duas multinacionais e uma empresa de capital misto, que é a Petrobras. Trabalhei na AkzoNobel e trabalhei na Dupont. São empresas muito grandes. Então, hoje, essa questão de entender o negócio faz total diferença, sabe? Eu trabalhei com pesquisa na Petrobras e na Akzo e na Dupont. Trabalhei um pouco na área técnica e depois fui para a área de vendas, que era mais o meu perfil. Então, eu fazia
vários cálculos de precificação, de margem, né, de impostos, e apenas isso é dado o tempo todo, né? Então, não deixa de ser análise de mercado, benchmarking, os dados do cliente, os dados da precificação, a precificação no país. Isso ajuda muito, porque você tem que ter, olhando para trás, né, um pensamento analítico para entender como que é esse mercado aqui, como que é esse cliente aqui, qual é a margem que eu vou aplicar dentro do que a empresa me permite. E entendimento do negócio total, porque na área de vendas eu tinha o link com a ponta final, que era meu cliente que eu tinha que vender. No caso, eu trabalhava com tinta de proteção industrial, tinta de duto, tinta de tanque, de refinaria. Então, eu tinha que atender o cliente, eu tinha que trazer essa demanda para a empresa, e eu tinha que fazer interface com outras áreas, com o meu diretor, com o meu supervisor. Então, o entendimento de como uma empresa funciona me ajudou muito a entender hoje como os negócios do mundo atual funcionam. Então, não é difícil para mim entender um modelo de negócio que eu nunca estudei, saber a diferença de um B2C, de um B2B, do e-commerce para um Uber. Isso para mim não é difícil, porque eu já vivi num ambiente corporativo e de negócio bastante. Então, isso me ajuda muito. Eu acho que alguém que não viveu nesse ambiente talvez tenha mais dificuldade de entender o problema do negócio, transferir isso para um modelo, por exemplo. Ou ainda o contrário, entender, eu estou nesse contexto desse negócio aqui, como que eu posso ajudar? Porque a pessoa não conseguiu nem entender como é que o negócio funciona, como que o negócio ganha dinheiro, e muito menos o que ela vai fazer. Então, esse entendimento eu sempre tive que ter. Porque como trabalhar com vendas sem entender o negócio? Como trabalhar com vendas sem entender como que o negócio ganha dinheiro? Então, para mim, esse pensamento ele é natural. Encaixa completamente no que no pragmatismo que você precisa ter dentro da ciência de dados para justamente ter essa cabeça de resolver o problema. Legal. Eu tive um professor na faculdade que ele dizia muito... quando foi começar a primeira aula dele, ele entrou na sala, aí ele perguntou quem ali da sala tinha lido, sei lá, 5 livros. Depois ele foi aumentando. Quem leu 10? Quem leu 100? Quem leu 200? E aí a galera meio assim, ele começou a explicar. Falou, se você quer ser bom em programação, se você quer ser bom em TI, falou, quanto mais você tiver de informação, quanto mais você tiver de cultura, quanto mais você tiver de conhecimento, de experiência, de viagens, falou, tudo isso é o que agrega no seu conhecimento analítico, na sua resolução de problemas, e tudo, porque é a vida aplicada, não tem como. Tudo que você traz dessa bagagem, ela vai impactar muito ali na forma como você enxerga um problema e na forma como que você resolve ele, né? Na soluções propostas. Isso é bem legal, porque assim, eu tenho zero experiência com empresas, então modelos de negócio eu não tenho ideia, só aquilo que a gente estuda na comunidade, né? Agora bem pouco, então. Mas essa parte analítica vem muito da biologia, né? Que é uma coisa que a gente tem que ter muito. Então, eu entendo um pouco a relação, assim, não entendo os modelos, né, de negócio, mas eu entendo essa parte analítica mesmo. E aí é realmente uma vantagem, assim, quando você entende essa parte. Porque eu acho que é uma dificuldade muito grande quando você não consegue associar as coisas. Mas bem legal esse ponto. Bem legal. Bruna, como que foi dar esse... Não sei nem se eu posso dizer primeiro passo, né? Porque você iniciou na empresa. Mas como que foi isso? Você teve que convencer alguém de que aquilo era certo? O seu chefe já era mais tranquilo, ele que sugeriu? Mas você teve que ter esse momento de convencer as pessoas do que estava fazendo era certo? Ou não? Foi mais tranquilo? Eu ainda passo por isso, tá, gente? Eu estou nessa fase e é muito difícil, porque a empresa ela tem 4 sócios e nem todos os sócios enxergam isso da mesma forma. O meu chefe é tipo, qualquer coisa que eu faço maravilhoso, mas a empresa não enxergava isso e ainda não enxerga da mesma forma que eu. Mas hoje eu já tenho 2 sócios me pedindo coisas. Então, eu já vejo uma evolução aí no patamar. Hoje eu faço análises para o meu chefe direto, que foi essa pessoa maravilhosa que teve essa ideia, né, no ano passado, e para o chefe da área técnica. Então, eu estou fazendo agora uma série de análises que vão fornecer ferramentas para a área técnica tomar decisões. Eu não tinha feito isso até o momento. E aí você fala, pô, legal, é uma segunda área que já está enxergando o valor em dados, e aí não sou eu, né? E está falando assim, olha, você pode fornecer esse dado aqui para mim? Isso, porque eu preciso analisar determinadas coisas. Então, não é fácil,
nem um pouco fácil, mas a gente vai construindo a cada dia. Eu acho que conforme as pessoas vão vendo que o que você faz tem valor, internamente e externamente, quando se transforma num produto para o cliente, a empresa começa a enxergar isso de uma outra forma, em qualquer contexto. Quando deixa de ser só, olha que bonitinho aqui o script que eu fiz no Python. Quando você começa a mostrar, olha, eu peguei aqui 6 meses de dados, gerei essa correlação aqui, ou eu cheguei a essa conclusão, porque o que eu acho mais legal é você fazer aquele monte de script, depois olhar e falar assim, eu vi isso aqui. Você tinha visto isso aqui? Você me pediu isso aqui, mas se eu fizer isso não é mais legal? E a pessoa fala, nossa, é mais legal. Eu vou tirar mais informação. E o que eu mais gosto é fazer tudo e depois ficar olhando e tendo insights. E aí, quando as pessoas começam a entender que isso veio de dado, aí é muito legal. Sim. A coisa começa efetivamente a rodar. E ela usa o que você fez. E aí, aquilo, ela vê valor. Aí ela fala, pô, gostei daquilo que você fez. Faz outro para mim. Eu acho que a coisa ela vai crescendo. Devagar, mas vai crescendo. Bacana. Mas é uma dificuldade que eu tenho que lidar. Faz parte. E o legal de você estar iniciando, não só na tua empresa, mas praticamente, porque a gente não ouve muito falar de iniciativas de dados na área de veterinária. O legal é que você pode daí criar um produto, né? De repente, as ideias, os cases de sucesso que você aplicar aí podem ser escalados para uma coisa maior, um produto final ou uma prestação de serviço no geral. Sim, é algo que eu penso, com certeza. Eu já tenho empresa, né? Já pensando nisso também. A minha empresa é para prestar serviços veterinários, porque é a forma de contratação da empresa que eu estou hoje, e eu já botei serviços de dados, que eu não sou boba nem nada. Com certeza. As vantagens da experiência anterior, né? Isso aí. Eu já falei, já abri com razão social para as duas coisas, porque é muito legal. Como é que teu chefe conhecia o Megro? Nem ele sabe. Ele começou a seguir, ele é um cara muito ligado em tecnologia. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente. E que gosta muito de tecnologia. Então, ele vê muita coisa de um monte de gente. Aí, volta e meia, ele me manda uns Instagrams. E, assim, ele me manda vários. Não foi só o do Megaron. Mas é aquela história. O do Megaron, na hora que eu bati o olho, eu falei... Tem alguns que eu olho e falo, sigo, mas não me disse muita coisa. O do Megaron foi muito diferente. Cara, um dia eu vou contar... um dia eu vou contar aqui no podcast como que eu tava de saúde mental e que momento o Megan entrou na minha vida. Porque eu acho que agora vai virar muita propaganda. Mas no próximo eu falo. Depois vou você contar faz essa minha história. vida que eu vou querer ver, porque você é famosa antes de você entrar na comunidade. De tanto que ele fala de você. Nossa, assim, talvez eu chore. Tô logo avisando que talvez eu chore no meio do caminho. Eu podia falar que tô brincando, mas nem tô. Então eu só vou contar isso no momento. Mas é legal, porque não sei do que se trata, mas eu tenho certeza que muita gente passou por algo parecido. Ver onde você tá hoje vai dar força para as pessoas seguirem, sabe? Não, eu vou contar isso um dia. Aliás, esse é uma das nossas missões aqui no podcast. Poder trazer luz aí para o caminho turbulento das pessoas que estão tentando seguir nesse caminho. Ou não desistam, estão com medo de entrar, né? Ou estão com medo de entrar. É verdade. E, Bruna, hoje em dia você se considera uma cientista de dados que manja de veterinária ou você se considera uma veterinária que manja de dados? Eu me considero uma cientista de dados em formação. Eu ainda não me considero uma cientista de dados, porque eu acho que falta muito. Eu sou analista de dados, sim. Cientista ainda não. Eu estou no caminho para me formar e me transformar em cientista de dados. Mas hoje eu diria que eu sou um pouquinho veterinária, mas dentro do meu coração eu sou muito mais uma cientista de dados que é apaixonada pelo veterinário. E como que você vê os desafios futuros aí? Olha, muito estudo, porque a meta é grande. Eu quero fazer muitos projetos, eu vou ser cientista de dados, isso é um fato. E eu quero estar num contexto onde isso seja valorizado e eu consiga exercer a ciência de dados de uma forma plena. Eu ainda estou em construção, então eu acho que o caminho ele é bem longo, porque eu tenho que
Eu tenho as minhas metas para chegar, né? Acho que todos nós temos, de o que eu quero aprender e o que eu preciso aprender para falar assim, agora eu sei pegar um projeto, fazer de cabo a rabo, e eu já fiz como a gente ouve, né? Quantos problemas você já resolveu? Eu ainda estou no início da escada. Eu quero chegar lá no topo e falar, já resolvi esse. Sim. Então, o futuro, para mim, não tem limite. É, tipo, saber o básico para depois começar a saber o não tão básico e aí, no futuro, o avançado. Não tem limite, porque é uma profissão que só cresce. Isso, a gente só tem que aprender. Não falta coisa para a gente aprender. E isso é muito legal, porque eu sou uma pessoa que eu preciso ter desafios. Eu fico entediada rápido. E isso é uma das coisas que me encantou na ciência de dados, porque sempre tem alguma coisa mais difícil. Eu fico muito irritada quando eu já sei uma coisa e não tem mais nada para aprender. Eu fico entediada. Então, a ciência de dados te permite que você fala, cara, eu estou aprendendo aqui regressão, mas tem lá um negócio de redes neurais, que é sinistrão. Um dia eu vou chegar lá, na rede neural. Tá longe, mas um dia eu vou olhar lá e vou falar, nossa, regressão? Um dia esse dia vai chegar. Para mim, então, essa é uma das coisas mais fascinantes na ciência de dados. O fato do aprendizado contínuo e sempre. É uma obrigação você aprender, não é nem uma escolha, você tem que... Então, eu gosto muito de aprender. A outra é os desafios, né? Que essa coisa também de você ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, eu me entendia muito rápido. E eu acho que é muito importante. Isso aí é a outra coisa que é cada dia um dia diferente, né? Cada dado é um dado, cada dataset tem histórias para contar, tem coisa que ninguém viu. Outliers diferentes. Inclusive, o mesmo dataset pode ser visto de forma diferente por pessoas diferentes. Exatamente. Isso é muito legal. Você roda um script e aí depois você vai rodar de novo, dá erro, aí você fala, mas estava rodando tão bom ontem, gente, por quê? Mas eu acho isso muito fantástico também. Eu acho gosto muito, assim. Também. É muito, muito, muito legal. Então, acho que pode falar, Almir. Estamos indo para o fim, né? Era isso que você ia avisar? Era isso que eu ia avisar. Com tristeza na voz. Tá muito legal o papo. Eu já me preparei aqui, já trouxe o livrinho, porque a Rai e o Megan sempre me pegam aqui, porque a gente tem uma frase de fechamento aqui, Bruna, né? Que geralmente é uma frase bem aleatória. Eu corro aqui, pego algum livro aqui na minha estante e aí leio. Mas aqui eu já deixei preparado aqui, falando, ninguém vai me pegar de surpresa hoje. Mas escolhi a revelia também, abri uma página aqui qualquer. Então, quer começar, Almir? Ele tá lendo. Boa. Ele tá lendo, para quem não tá vendo, tô dedurando que ele tá lendo a frase. Mas, Bruno, então, assim, um conselho geral para essa frase, assim, de fim, qual seria? Para quem tá começando ou para quem tá nesse momento de desistência? Não desistam, se apeguem ao seu propósito quando você ficar desanimado, não desistam nunca. Quando você desanimar, pense no seu propósito, no que te trouxe até aqui. É o que eu poderia falar para a galera. Boa. Sabe as palavras. E eu estava lendo a frase aqui com o microfone ligado. Sem querer, eu encostei aqui no teclado. Eu achei que você estava ensaiando a frase, por isso que eu falei. Estava lendo. É que eu coloquei o livro em cima da mesa, ele apertou o teclado aqui e desligou o microfone. Muito bom. Então vamos lá. A frase é do Brian Keating, que é um cosmologista que ganhou o prêmio Nobel. Cientistas são humanos, não raro, humanos demais. Quando o desejo e os dados se colidem, a evidência, às vezes, perde para a emoção. Eu acho que tem tudo a ver com esse papo nosso aqui, né? Não só da questão de... Fala um pouco do viés dos dados, mas ele também fala um pouco sobre essa questão de a gente ser humano demais e a emoção, às vezes, domina a gente, né? A gente acha que não vai conseguir e tudo mais, né? Mas é isso. Somos humanos, né? Somos humanos. É isso. Acho que essa seria a minha frase final. Aprendam a reconhecer seus limites. E assim, aprenda a aceitar e aprenda que você é humano. É justamente isso. Que vai ter momentos que você vai querer parar, vai querer pausar. Só não desista. Acho que isso é o ponto principal. Só não desista. Aprenda a se respeitar, mas não desiste. E reconhecer as pequenas vitórias. Essa é a minha. Porque eu acho que aqui, quando eu estou fazendo alguma coisa que eu termino ali, que eu vejo que ficou bem legal, ou que eu faço uma modificação em alguma coisa que já tinha e tal, aí eu fico aqui, caralho, é isso, porra.
Então, eu fico nessa pegada aqui também, porque às vezes o que a gente faz? A gente só termina ali alguma coisa e esquece de comemorar, porque cada Sim. passo que a gente dá aqui, ele é grande pra caramba, bicho. As pessoas que estão olhando de fora falam, caraca, você andou tudo isso, e às vezes você olha e fala, putz, Sim. tem tudo isso aqui para eu andar ainda. Uhum. Então, a gente esquece de olhar para as vitórias, as pequenas, né, que às vezes nem são tão pequenas assim, mas essas Sim. vitórias do dia a dia. Verdade. Então, acho que é isso, pessoal. Esse papo foi muito legal, foi muito, assim, acho que vai ajudar muita gente que está passando por esse período, que está nesse momento de que vai acontecer, de desânimo. E é isso, então. Muito boa Obrigado, noite a Bruna. todos. Muito obrigada. Bruna, muito obrigada pela sua presença. Eu acho que as coisas que você falou foi sensacional pra gente. E é isso, Ami. Quer falar mais alguma coisa? Obrigado, Bruna, pelo seu tempo aí, pela sua experiência que você dividiu com a gente. E quem sabe aí voltar num outro episódio aí a gente gosta muito de trazer mulheres para cá para tentar convencer a galera, né, as Sim, meninas de começarem na ciência, as meninas de começarem nas exatas, tem. nas meninas de começarem em TI, na programação, em tudo que a gente acha que tem pouca representatividade, né? E então é sempre um prazer trazer mulheres para cá e esses exemplos aí incríveis, né? Com essas histórias incríveis aí. Obrigado. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer e estou à disposição aí de vocês. Foi um prazer, foi um papo delicioso, foi muito legal. Boa noite a todos e obrigada mesmo. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite, gente.